Olá, tudo bem? Como é que você está? Última mensagem dessa nossa série que visa melhorar o seu ambiente de trabalho. Vamos lá? Nós devemos cultivar uma cultura pacificadora no nosso trabalho, ajudar a ter um ambiente de paz no local onde você produz. Olha só o que 1 Pedro 3,11 diz: rejeite o mal, pratique o que é bom, busque a paz com perseverança. Perceba, são 3 movimentos. O primeiro, rejeitar o mal. Tá fácil, né? Não entre em fofoca, panelinhas, jogos de poder. O segundo movimento, pratique o que é bom. Também não está muito difícil. Proponha soluções, ofereça ajuda, celebre a vitória dos outros. Tudo isso ajuda. E o último movimento que a gente tem aqui é busque a paz com perseverança. Ou seja, insistir num ambiente de paz, num ambiente de conciliação, reconciliação, de perdão, de arrependimento, de construir pontes e não de aumentar valas, abismos entre as pessoas. Tem gente que só piora a situação, vê o circo pegar fogo e corre para pegar um galão de gasolina para atear mais fogo ainda. Você não deveria alimentar esse tipo de desejo, porque quando o circo pega fogo, o circo vai cair na cabeça de quem está ali dentro. E no caso de um trabalho, de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, você não está fora do circo, você está dentro do circo. Ou seja, quanto pior for o ambiente de trabalho, pior para você. Aliás, tem gente que piora tanto o ambiente de trabalho, equipes estão tão contaminadas que acabam destruindo o ambiente de trabalho. A empresa fecha, o negócio não vai adiante e o pessoal vai para o olho da rua. Olha, você precisa ser uma das pessoas que interrompe esses processos, não que fomenta esses processos. Mais uma vez, é muito importante que você não se deixe moldar pelo seu entorno. Você precisa ser um fator de transformação dentro do ambiente de trabalho da empresa onde você serve, da instituição, da organização onde você serve. Você precisa ser essa solução ambulante nos ambientes. Olha, e para isso é necessário insistir. Paz não é uma coisa que acontece do nada e é preservada sozinha. Não é como uma praga que você é surpreendido por ela. Eu tenho um jardinzinho em casa e eu plantei algumas sementes de algumas plantas bonitas, né? Herdei isso da minha mãe cultiva plantas em casa também, e fui lá, escolhi as sementes bonitinhas e tal, plantei, reguei, coloquei adubo, eu fui trabalhando aquilo, começou a nascer, e aí eles nasceram, começaram a crescer na janela ali do meu apartamento, começou a gerar flores, tava tudo bonitinho, quando eu vejo assim que tinha uma planta ali do lado crescendo. E eu tenho que admitir uma coisa, no corre-corre, eu não dei atenção àquela planta. Um belo dia, regando, eu me dei conta que a planta estava maior do que as que eu tinha plantado. E pior, as que eu tinha plantado estavam morrendo porque era uma praga. Era uma planta concorrente que estava sugando as energias das outras plantinhas que eu plantei. O que eu tive que fazer? Retirar aquela planta. Só que as raízes já estavam entrelaçadas. A praga já estava cobrindo boa parte do adubo que eu tinha colocado ali. Então eu tive que sacrificar uma das plantas que eu semeei ali e retirar com todo cuidado a praga. Mas eu tive que investir nisso. A grande verdade é que se eu tivesse percebido antes, pior, se eu tivesse tomado a coragem de lidar com aquilo antes, não tinha crescido, não tinha matado a minha plantinha. É assim que acontece no ambiente de trabalho. Às vezes você não toma para si a tarefa de ser um pacificador.
Você acha que é responsabilidade do outro, é responsabilidade do supervisor, do gerente, é responsabilidade daquele que cuida desse setor, dessa área. E você fica apenas comendo pipoca, sentado na sua cadeira e vendo como é que o supervisor vai resolver aquela questão, aquele BO, aquele trabalho, aquela briga que aconteceu no meio da equipe. Isso prejudica o seu trabalho, isso prejudica o seu ambiente. Você, pelo contrário, antes de que a briga, a dissensão, o desentendimento se agrave e chegue nas instâncias superiores, você sabe disso, né? Quando desentendimentos da equipe chegam em instâncias superiores, é porque a coisa já está bem grave. Normalmente se encobre esse tipo de coisa até chegar ao nível mais alto. E aí talvez a equipe já esteja envenenada o suficiente, mas você pode ser uma pessoa que, quando você cultiva aqueles 3 atos que a gente conversou nas 3 semanas anteriores, você provavelmente vai ser visto como uma pessoa respeitável. Olha, eu conheço pessoas que têm como objetivo de vida, no seu trabalho, serem vistos como a pessoa legal. Sabe o que eu quero dizer? A pessoa divertida, a pessoa que não leva nada a sério, a pessoa debochada. Normalmente esse tipo de funcionário faz todo mundo rir, mas na hora do vamos ver, ele não faz as coisas com qualidade nem com excelência. Ou seja, quando nós quisermos levar algo a sério, quando nós estivermos conversando sobre a saúde da equipe, sobre o quão bem nós nos damos, sobre o quão bem nós podemos nos dar, nós não vamos te levar a sério. Mas se você conseguiu semear as posturas que nós temos conversado aqui, provavelmente as pessoas te olham com respeito. Talvez não riam das suas piadas. Talvez não achem que você vai ser o grande animador da festa. Mas você é alguém com quem elas podem contar para resolver problemas da equipe. E um deles, provavelmente, é os embates que um membro da equipe de trabalho tem com o outro. Nessa hora, quando eles precisam de um mediador, talvez vão chamar você. E você precisa ser alguém pronto a ajudar a resolver esses problemas. Mais uma vez, 2 posturas aparecem para você tomar no trabalho. Você pode dar de ombros, o problema é deles, ou você pode se oferecer para ajudar. No entendimento, trazer razão para as conversas, sabe? As pessoas perdem a cabeça no trabalho, começam a se agredir, começam a falar barbaridades. Você é aquele que pode trazer razão. Olha, brigando desse jeito, o trabalho vai atrasar, vocês vão se prejudicar, a empresa vai ser prejudicada. Você precisa ser essa pessoa. Mas você pode ser também a pessoa que, trabalhando ativamente pela paz, você ajuda a ser um termômetro da equipe. Normalmente, os pacificadores de uma equipe são as primeiras pessoas a serem observadas em relação ao incômodo. As pessoas perdem a cabeça na hora de se expressar no trabalho. Dizem coisas que não deveriam dizer, tomam atitudes que não deveriam tomar, posturas que não deveriam ser assumidas. Normalmente, os pacificadores são aquelas pessoas que são levadas a sério e, por serem levadas a sério, formam uma espécie de termômetro da equipe. As pessoas perdem muito a razão, enlouquecem na hora de estarem trabalhando em equipes, começam a fazer piadas ofensivas com membros que não estão presentes, começam a exagerar nas críticas, começam a pesar a mão uns contra os outros por causa do estresse. E o pacificador é aquele que equilibra o emocional da equipe. Se está todo mundo rindo da desgraça de um outro funcionário, o pacificador não está rindo. Não porque ele simplesmente vai acusar os outros ou vai tornar um ambiente constrangedor. Ele vai demonstrar com o seu comportamento que, poxa, a pessoa não está aqui para se defender, a gente não devia estar conversando esse tipo de coisa. O pacificador faz isso simplesmente com a sua postura, simplesmente com as suas feições. O pacificador demonstra através do seu tipo de tratamento, a gentileza, a forma como trata os outros. Ele é um modelo ambulante de como cultivar um ambiente leve, solto. Ele começa a inspirar as outras pessoas a agirem de forma pacificadora também. Mas o maior modelo do pacificador é nada mais, nada menos do que exercitar o Evangelho. Exercitar o Evangelho. Quando é ferido, perdoa.
Quando erra, se arrepende. E não tem medo de fazer isso nas instâncias corretas. É muito simples entender isso. Se você teve algum problema ou foi a causa de algum problema com alguém, e apenas você e esse alguém são os atingidos, procure a pessoa. Resolva com ela. Faça com que o amanhã, o dia seguinte, não seja tão constrangedor, porque vocês estão escondendo o mal-estar. Se a outra pessoa tem dificuldade de trazer à tona feridas ou problemas com você, você pode ser essa pessoa para trazer o assunto à tona. Uma vez eu me desentendi com uma pessoa na igreja, um líder na igreja, e nós dissemos coisas que não deveríamos dizer um para o outro. E o que aconteceu é que antes da conversa acabar, Deus me deu um insight, uma luz ali na hora. E eu me lembro que eu tomei a iniciativa de pedir perdão, falar pelo que eu estava pedindo perdão, e eu dei um abraço, puxei esse cara para um abraço. Eu preciso abraçar ele, eu preciso demonstrar isso com todo o meu ser. E depois do abraço, o cara estava quebrantado, o cara estava quebrado ali, também pediu desculpas, também pediu perdão, e ali nós nos entendemos. Mas o que havia sido dito, foi dito. Ou seja, mesmo com perdão, os dias seguintes foram meio constrangedores. Encontrar no culto, encontrar nas reuniões de ministério, nós nos olhávamos e sabia que tinha uma coisa que ainda precisava ser superado. O perdão já tinha sido liberado, mas ainda ficou a memória daquelas coisas que a gente disse um para o outro. Mas aí houve um esforço de ambas as partes. Nós começamos a nos esforçar para superar isso. Ele fez um comentário leve, eu perguntei como é que estava a família, e essa iniciativa de um ir na direção do outro acabou construindo uma ponte entre nós dois. Confesso, ali passado um mês, mais ou menos, nós nos vimos conversando sem reservas, sem problemas, havíamos superado e a nossa relação ficou muito mais forte. Ora, pode ser assim no seu trabalho, vale muito a pena. Ou você quer começar a colecionar dissabores, por cima de dissabores, e ficar contemplando que mais uma vez o trabalho está atrasando, porque o fulano não pode estar no mesmo espaço que ciclano, porque o outro está reclamando. Não pode, é do seu interesse que o ambiente seja de paz, que as pessoas não sejam atrapalhadas no seu trabalho por causa de desavenças, e você precisa ser um membro ativo para cultivar essa cultura. A cultura do deixa disso, sabe? A coisa pegou fogo? Deixa disso, deixa pra lá, vamos focar no trabalho. Releve, leve-se menos a sério. Olha, na verdade você fez algo sério ali, você pegou pesado. Vai lá, conversa com ele, estimule esse tipo de ambiente. Deus há de te abençoar e finalmente você vai se pegar num ambiente de trabalho inspirador. Olha, você tem 4 movimentos para você cultivar e melhorar o seu ambiente de trabalho. É uma escolha sua. Você pode contribuir para um ambiente doente e tóxico, ou você pode contribuir para um ambiente de trabalho motivador e saudável. É uma decisão que você pode tomar. Você não pode tomá-la por outros, mas você pode tomá-la por você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus derrame ricas bênçãos em você na medida em que você ocupa a maior parte do seu tempo com essa atividade chamada trabalho. Deus te abençoe e abençoe também a sua equipe. Grande abraço!